Mensagem bíblica. O que fará o homem após o arrebatamento da Igreja? Estamos chegando a um tempo na história do mundo em que tudo o que está acontecendo aponta para o desfecho apocalíptico. As Santas Escrituras são cerca de 30% de revelação profética, ou seja, os acontecimentos futuros estão nas Sagradas Escrituras. E em Amós 3, verso 7, afirma: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Segundo as Escrituras, os juízos de Deus nunca acontecem sem aviso prévio. Exemplos. Primeiro, o dilúvio em Gênesis 6, verso 13, em Mateus 24, 39. Segundo, o fogo sobre Sodoma, Gênesis 19, 14 e 15, Lucas 17, 26 e 30. Terceiro, a ira de Deus sobre a terra, Apocalipse 6, 16 e 17 e 1 Tessalonicenses 1, e verso 10. Os dois primeiros, além de tantos outros se cumprirem. A ira de Deus virá como está anunciada num tempo futuro. Pergunto, será que gostaríamos de enfrentar essa ira? Na interpretação das profecias, os teólogos estão muito divididos e o rebanho de Deus, por essa causa, segue também essas divisões. Graças a Deus que essas divisões sobre o tempo dos acontecimentos não nos afeta no que diz respeito à salvação das nossas almas. A mensagem que se vai seguir é baseada na interpretação quase universal de que a Igreja não passará pela grande tribulação. Isto significa que o arrebatamento da Igreja acontecerá antes da grande tribulação. Este evento do arrebatamento é chamado nas Escrituras de bem-aventurada esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51 e 52, João 14, 1 a 3, Romanos 8, 23 e Tito 2 e verso 13. Após este evento, queremos que começa a grande tribulação, ou seja, a semana profética de anos que falta cumprir no calendário profético de Israel. Daniel 9, verso 27. Segue-se a mensagem sobre o que as pessoas poderão fazer para sobreviver nesse tempo de angústia sem igual na terra. Mateus 24, verso 21 e verso 22. Esta mensagem bíblica será ministrada numa série de vários DVDs. Por favor, ouça estas mensagens o mais rapidamente possível e por ordem numérica. Graças a Deus, mais uma vez vimos perante a face do Senhor nosso Deus, para o exaltar e para o glorificar, para lhe dar a glória, o louvor e a adoração, porque Ele é digno de receber tudo isso e muito mais. Aleluia! Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Remidor. Aleluia! Ele é o Senhor da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso a nossa alma se alegra na sua presença, porque Ele é tudo aquilo que nós desejamos e que nós precisamos. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vamos orar para que este culto, esta mensagem, seja uma mensagem de glória para o nome do Senhor, de grande bênção, de grande esclarecimento para todos aqueles que a vão ouvir.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te damos a glória, meu Senhor, porque tu és maravilhoso, tu nos compraste com o teu precioso sangue, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, aleluia, pagaste o preço, Senhor, da nossa vida, glória ao nome do Senhor, da nossa alma, aleluia, foi com o sangue de Jesus que nós fomos redimidos, aleluia, para agora estarmos perante o Senhor, nosso Deus, dar-lhe a glória, dar-lhe o louvor e dar-lhe a gratidão. Senhor, abençoa o teu servo, inspira o teu servo e ajuda o teu servo, e todos aqueles que vão ver e ouvir, abre-lhes o seu entendimento, Senhor, e ajuda o Senhor a ter um encontro real contigo, meu Deus, porque é isso que cada vida precisa, Senhor, é de ter um encontro com o Senhor, dos senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Nós pedimos, Pai, e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos até vós com a palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos 1, em verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao ouvirmos a palavra do Senhor, o Evangelho, ouvimos o poder de Deus para a salvação. E em primeiro lugar rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória que somente a Deus pertence. E como sempre, também este dia é um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. Alegre-se com Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele anda procurando as ovelhas perdidas, Ele anda procurando, através da pregação do Evangelho, as almas que se queiram render a este querido Senhor e Salvador do mundo, porque fora dele outro não há. Neste tempo presente em que o mundo está tão alvoroçado com o chamado vírus da China, lembramos-nos daqueles que sofrem, daqueles que tratam dos outros e das autoridades para que eles possam guiar o povo de forma a que esteja minimizado o seu sofrimento. Vamos orar a Deus. Nosso bom Pai do céu, Senhor Jeová, o mundo está doente como o Senhor vê. Senhor, ao longo da história tem havido muitas dificuldades no meio do mundo com doenças. E mais uma vez foi decretada uma pandemia. E, Senhor, nós estamos no meio dela. E nós proclamamos que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Porque o Senhor nos protege com o poder da sua palavra e com o poder do sangue de Jesus. Oramos a Deus agradecidos pela bondade, pela misericórdia, agradecendo a Deus que abençoa as autoridades naquilo que hão de fazer para minimizar o sofrimento dos povos. Oramos por aqueles que estão tratando os doentes para que sejam protegidos. Oramos pelos doentes para que o Senhor tenha misericórdia dos seus corpos e os cure, e aqueles que têm que partir à eternidade, que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os seus pecados. Aceita o louvor e a glória e a adoração que te pertence, em nome de Jesus. Amém. Então, neste dia, conforme temos anunciado, nós vamos ministrar uma mensagem em vários DVDs, e este é o número 1, o programa número 1, a mensagem bíblica que vai ser ministrada sobre o tema O que fará o homem após o arrebatamento da Igreja. Antes de iniciar a mensagem, como é costume, vamos ler o texto sagrado. Assim diz a palavra de Deus, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao verso 17.
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Ao iniciar esta mensagem, e nesta introdução queremos dizer o seguinte, que nos devemos preparar para uma longa mensagem. Não é apenas este DVD, mas possivelmente serão 3 DVDs. Gostaria de chamar a vossa atenção que esta mensagem foi por mim ministrada há cerca de 20 anos atrás, a esta data. E ela correu o mundo na internet, em CD, sem que eu soubesse disso, pois um amado irmão chamado Gilberto, no Brasil, em Porto Alegre, foi o elo desse glorioso trabalho que despertou, creio eu, muitos milhares de portugueses pelo mundo inteiro. Queremos com sinceridade que o tempo do arrebatamento da Igreja de Cristo está agora muito mais perto do que há 20 anos atrás. E veio ao meu coração ministrá-la de novo, mas desta vez em vídeo. Eu creio que o tempo da Era da Graça se aproxima do fim, e com ele creio que se dará também o arrebatamento da Igreja de Cristo para o céu. E sei que o mundo em geral não tomará parte neste evento universal, pois somente a Igreja dos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus farão parte desse evento, o que será muito rápido. A palavra de Deus fala-nos da ressurreição dos mortos em Cristo, da transformação dos vivos e sendo arrebatados ao céu, levados para a casa do Pai. E também sei que, segundo São Mateus, capítulo 25, 1 a 13, Jesus nos advertiu que 5 virgens eram loucas, sem azeite espiritual, que chegasse para a sua jornada, e que na festa do noivo elas ficaram de fora. Isso significa para mim que metade da Igreja de Cristo também não está preparada para o arrebatamento por falta de santificação. Por esta razão, espero que possa dar a sua melhor atenção à pergunta que é feita: que fará o homem após o arrebatamento da Igreja? Naturalmente, o que vai ser ministrado e um pouco mais para o fim será mais para aqueles que ficaram fora da porta. Mas a mensagem, em geral, é de aviso, para que muitos possam ainda procurar a misericórdia de Deus e santificar-se no corpo, na alma e no espírito para pertencer à Igreja que vai ser arrebatada. E este é o facto bíblico. Eu creio que a Igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação que se segue logo após o arrebatamento da Igreja. Após o arrebatamento, não passará pela grande tribulação. Nós temos falado muito sobre isso e dado muitas passagens bíblicas como Apocalipse 3, verso 10 e verso 11, 1 Tessalonicenses 1, verso 9, 1 Tessalonicenses 5 e verso 10, Deus não nos guardou para a ira. Portanto, queremos com sinceridade que a bem-aventurança revelada nas epístolas é esta de que o Senhor virá buscar a sua Igreja para que ela não passe pelas hecatombes horríveis e terríveis que vêm a caminho.
nós podemos fazer uma ideia do caos atual que se está passando pelo mundo inteiro, e creio que isto também tem uma determinada parte política para fazer o caso pior do que aquilo que ele é. Mas que o Senhor tenha misericórdia da América, porque na América há um homem que tem vindo a falar publicamente que protege Israel e protege a Igreja. E Satanás e os seus demónios estão todos contra ele. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós oramos por ele todos os dias para que o Senhor o abençoe nas suas decisões. Mas eu ia falando acerca do caos que se está gerando. Aviões vão vazios ou não descolam. Casas de oração em diversos lugares estão fechadas, como na Coreia. Os hospitais estão em dificuldade, não sabem quando fazer, porque nesta hora presente ainda não foi descoberto um remédio capaz de ser injetado nas pessoas para que elas não morram. Tudo isto leva o seu tempo e o caos está sendo já económico também. O que será quando se der o arrebatamento da Igreja? Que caos haverá por todo o mundo? Nós temos uma mensagem sobre isso na internet, no YouTube, Facebook ou Twitter. Veja, por favor, esse assunto sobre o caos que vai vir sobre a Terra quando a Igreja do Senhor for arrebatada. Essa tribulação que vai começar após o arrebatamento da Igreja, ela é a nível mundial com um grande e terrível sofrimento físico, mental e espiritual, que Jesus afirmou que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, 21 e 22. Tal será o caos, as dificuldades, os problemas, com as guerras, com as explosões atómicas, com o arrebatamento de cerca de 25% do povo da terra para o céu ao mesmo tempo. Com o arrebatamento da Igreja, o mundo vai ficar num caos tão grande, que vão eleger um homem para liderar o mundo inteiro. Esse é, na Bíblia Sagrada, chamado de Anticristo, uma das bestas do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Esse homem virá com poderes satânicos para governar o mundo por 7 anos. E no final deles, ele e o seu amigo falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas a terra ficou reduzida a 1/4 da sua população. Não queira ficar para o tempo da grande tribulação. Por este facto, esta mensagem tem sido e é ministrada para ajudar o meu próximo no que deve fazer nesse tempo de maior angústia do mundo, particularmente para aqueles que vão ficar e não vão no arrebatamento. Há alguma coisa que podem fazer? Sim. Há algumas coisas que devem fazer. Uns para sobreviver, outros para poderem ir para os céus. Esta mensagem poderá ser o seu salvo-conduto para evitar servir o governo mundial, político e religioso nas pessoas do Anticristo, o último ditador da história, bem como o falso profeta. Você sabia que finalmente a chamada democracia irá também ter o seu ditador? E este será muito bem-vindo a um mundo em total colapso após o arrebatamento da Igreja de Cristo, onde, como disse, cerca de 25% das pessoas da Terra em todo o mundo e que pertenciam à Igreja eram redimidos pelo sangue do Cordeiro, foram arrebatados ao mesmo tempo em todo o mundo, de dia ou de noite, conforme o fuso horário. Por favor, tome atenção, como a dizer-se, é melhor perder 1 minuto na vida do que a vida num minuto. Por favor, ouça esta mensagem até ao fim.
ela vai ser ministrada em vários DVDs, se Deus o permitir. Esta mensagem é o grande aviso de Deus na hora presente, e eu sei que a enfadonha vida de stress destes dias nem sequer nos deixa tempo para as coisas principais que devemos enfrentar no dia a dia. Contudo, como diz a Escritura, ainda temos tempo para morrer e outros para nos fazer o funeral. Assim, por isso ouça com atenção e com tempo esta mensagem da última hora. Mesmo que outras coisas que pensamos sejam de maior importância, fiquem para o dia seguinte, se Deus permitir. Nestes últimos tempos, talvez ainda nos lembramos da tragédia de Nova Iorque, onde cerca de 3.000 pessoas perderam a vida, além do dano material de 2 torres e muitos outros prédios circunvizinhos. Será que nos lembramos disso? Será que nos lembramos da destruição também de uma grande parte da cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, com o Hurricane Katrina? Será que nos lembramos que no dia de Natal, na Indonésia e outras nações da área, pereceram cerca de 230.000 pessoas em poucas horas, com o terremoto e o tsunami naquela área? E será que também se lembra do terremoto do Haiti e do tsunami no Japão, particularmente em 2011? Quantos milhares ali pereceram? Quantos estragos ali aconteceram? Estas tragédias com o rótulo apocalíptico não são em nada para comparar com o que virá sobre todo o mundo após o arrebatamento da Igreja. E agora nós vamos ver algumas fotos e alguns clipes para nos trazer a ideia das coisas que têm passado, porque eu creio que o que está a passar no mundo inteiro é o prelúdio daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Em nossos programas na internet tem um estudo sobre o livro do Apocalipse, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, 7 selos, etc. Aqui temos 7 selos e 7 trombetas, que nada têm a ver, e as 7 taças, que nada têm a ver com a trombeta do nosso texto e noutro texto que ainda vai ser lido, que é a trombeta de Deus, e que nosso Senhor Jesus Cristo virá com voz de arcanjo. Estas 7 trombetas são trombetas de anjos e não a trombeta de Deus. Como ficará então a terra após os grandes juízos de Deus? É uma pergunta. Vai para muitos anos que temos ministrado sobre o assunto da paz entre políticos e religiosos no Médio Oriente, e mais uma vez mostramos este quadro, porque a paz vai terminar em tragédia, e em tragédia como nunca, como diz em 1 de São Inocentes 5 e verso número 3. No canto superior direito temos ali um carneiro que simboliza uma besta, a besta religiosa que é um homem tomado por Satanás. As outras são, como temos dito, de religiosos e políticos no processo de paz em Jerusalém. Ao longo de muitos anos isso tem acontecido. E a última foto no canto inferior direito, da parte de baixo, temos ali o atual Papa, que, segundo temos ouvido, é essa besta do livro do Apocalipse 13. Naquele caráter em frente
Com uma espada temos um homem que simboliza a outra besta, a besta política, ou seja, o anticristo. Vamos ver agora um clipe. Neste clipe do programa de Jim Bakker, alguns anos atrás, o profeta Sadhu Chandra Selvaraj disse que Jesus lhe revelou que o chamado Papa Francisco, ou Francis em inglês, é o falso profeta. O que vamos ver e ouvir, particularmente ouvir, é apenas em inglês, mas a tradução já foi dita. Se realmente isto é verdade que temos ouvido, que Jesus Cristo revelou a este profeta que o Papa Francisco é o falso profeta, nós então estamos às portas do arrebatamento da Igreja de Cristo para o céu. Vivemos num mundo cheio de violência e de terror, e estas coisas cremos que são prelúdio do que vai acontecer na Grande Tribulação. As torres de Nova Iorque em 2001 caíram por causa de atos de terror e o mundo está cheio de violência. Como será no tempo da Grande Tribulação, quando todas as cidades do mundo vão cair por terra? Esta é a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos da América, que foi numa grande parte submersa pelo tufão Katrina. Eu entendo que ao longo da história sempre houveram dificuldades e tragédias no mundo, mas para este fim da hora da graça de Deus elas estão intensificando. E a água chegou aos telhados das casas, tal foi a inundação. Quem se lembra do terremoto e do tsunami no dia de Natal na Indonésia? As tragédias naquela área do mundo, na Indonésia, levaram 230 mil pessoas para o outro lado da vida num curto espaço de horas. Os terremotos, normalmente, próximo do litoral, fazem tsunamis que trazem uma grande destruição. E tudo isto, creio que são prelúdios que nos avisam de um tempo muito pior, no tempo da Grande Tribulação. Por isso, devemos estar preparados para sair da Terra antes das tragédias. Além de tudo, cada um de nós pode partir à eternidade de dia ou de noite. O importante é estar preparado para o outro lado da vida.
Quem se lembra do tsunami do Japão? As tragédias na mente humana tendem a ser esquecidas porque novas tragédias e praticamente diárias estão acontecendo no mundo inteiro. Importa ler as Santas Escrituras e compará-las com a vida que nós temos neste pobre mundo e chegar a uma conclusão. O que está escrito vai acontecer e o melhor é estar preparado para sair da terra. A tragédia do Japão em 2011 foi horrível e terrível. Muitos milhares pereceram. E nós estamos contemplando estas coisas para aviso nosso. Os ossos secos de Ezequiel 37 voltaram a ter vida. Jerusalém tornou a ser uma cidade muito movimentada e reconstruída. O povo de Deus, neste ano, faz 72 anos, segundo o nosso calendário, de que tiveram a sua ressurreição. E agora pensamos que o Senhor está próximo para se revelar, levando a sua igreja para o céu, e que Israel, infelizmente, vai aceitar um homem por seu líder que pensam ser o seu Messias, e para os cristãos é o Anticristo. Um outro assunto profético em destaque nestes dias é o Império Romano restaurado na Europa, com a Europa reunificada. Esta é uma imagem no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, daqueles que assinaram o Tratado da Europa em 2007, chamado o Tratado de Lisboa. Por que este Tratado de Lisboa é importante? É importante porque, não sabendo eles, estão tomando parte na profecia de Daniel 2 e de Daniel 7, deste Tratado da Europa, agora chamado do Tratado da Europa, assinado em Lisboa. Daqui há de sair o Anticristo para governar o mundo, isto é, de uma das nações desta região da Europa ou do Mediterrâneo, que fazia parte do Império Romano do passado. Então, antigamente, eles andavam à guerra uns com os outros e agora aboliram as fronteiras, têm paz entre si e tudo isto é para cumprimento da profecia. Para impor, mas para propor as soluções globais de que o mundo urgentemente necessita. Neste velho continente nasce uma nova Europa. Uma Europa, hoje alargada a 27 Estados-membros, reunificada em torno da liberdade e da democracia. Entre as novidades previstas está, por exemplo, o fim das presidências rotativas de 6 meses e a entrada em vigor de um presidente eleito por 2 anos e meio. O Tratado Reformador da União Europeia foi assinado no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, colocando a presidência portuguesa da UE na história da integração europeia.
a música do compositor português Rodrigo Leão serviu de pano de fundo às assinaturas das 27 delegações europeias. Portugal foi o 21º país a assinar o documento. A assinatura do novo Tratado Europeu promete pôr fim à crise política e institucional provocada pelo fracasso da Constituição Europeia, rejeitada pela França e pela Holanda. É, acima de tudo, a cara do sucesso da presidência portuguesa da União Europeia. Haverá paz entre israelitas e árabes. Todos estão empenhados no processo de paz há muitas décadas. Mas o que é que diz a Santa Escritura? O Anticristo virá resolver o problema entre eles. Mas quando disserem há paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Também isto é profecia. Religiosos e políticos há muitos anos que estão envolvidos na paz do Médio Oriente entre israelitas e árabes. Estas coisas são escritas nas Sagradas Escrituras para culminar desta forma. 1 de São Inocentes 5, verso 3. Quando disserem há paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Acordemos para o cumprimento profético das Santas Escrituras e preparemo-nos para o arrebatamento da Igreja. Então, meus amados telespectadores, não nos esqueçamos destas três coisas que têm sido faladas e mostradas em diversas fotos. Ou seja, Israel nasceu, ou renasceu, ressuscitou, em 14 de maio de 1948 e já lá vão, neste tempo presente, 72 anos. Israel está de novo na Terra Prometida para cumprir as profecias que de Israel estão escritas, conforme temos vindo a falar. Não se esqueça também de que os Estados Unidos da Europa é um processo profético para dar cumprimento ao capítulo 2 e ao capítulo 7 do livro de Daniel no Império Romano restaurado, de onde virá o Anticristo para governar o mundo, creio que num tempo próximo. E em terceiro lugar, não nos vamos esquecer do processo de paz do Médio Oriente que há muitas décadas anda sendo, digamos, engendrado. Todos os presidentes da América têm ido ali para ver se conseguem fazer paz entre israelitas e palestinos e árabes. Ninguém tem conseguido, inclusive o presidente americano atual, o Sr. Donald Trump. Ninguém tem conseguido, mas há um homem que vai conseguir. Esse é o homem da falsa paz, o Anticristo, que vem fazer paz com muitos por uma semana. Esta semana está descrita em Daniel 9, verso 27. E no meio desta semana de anos, ao fim de 3 anos e meio, esse processo de paz, esse contrato terminará, quando ele se assentar no templo dos judeus, querendo parecer Deus. E daí para a frente começa a maior tribulação da terra, pois os judeus se vão revoltar contra ele e ele contra os judeus. E vai haver muito sangue derramado no Médio Oriente, que vai chegar até ao freio dos cavalos por cerca de 200 quilómetros ou mais. De maneira que nós estamos contemplando tudo isto neste tempo presente. Tudo isto nos indica que o arrebatamento da Igreja está para breve, e a minha pergunta é: faz você parte da Igreja de Cristo? Mas também pergunto, o que é que vai acontecer àqueles que ficarem na terra
e não vão no arrebatamento. Há muita gente que pensa que nós falamos por falar. Nós estamos falando o que diz a palavra de Deus para seu bem e para meu bem. A palavra de Deus tem que se cumprir. Jesus disse: os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. O que vai acontecer após o arrebatamento da Igreja? Eu ouso dizer que nem cão eu gostaria de ser nesse tempo, devido ao enorme sofrimento que vai haver no planeta. Talvez você já tenha algum conhecimento bíblico, ou talvez não. E se for esse o caso, possivelmente estas palavras não farão algum senso para si. O ser-se arrebatado da terra sem provar a morte. É isto que vai acontecer, conforme o nosso texto que lemos em 1 Tessalonicenses 4, verso 15 ao verso 17. O ser-se arrebatado da terra para o céu é o próximo evento bíblico a nível universal ou mundial, porque está escrito no livro da verdade, no livro de Deus. Talvez o meu amado ouvinte nunca ouviu falar acerca deste assunto. Então ouça com atenção a mensagem que se continua seguindo. E que Deus vos abençoe e considere a pergunta que fará o homem após o arrebatamento da Igreja. Ainda que se não sabe o dia, nem a hora em que o Senhor há de vir pela segunda vez para a Terra, e tampouco para o arrebatamento da Igreja deste evento universal. Nestes dias tudo indica que se dará muito breve. E tal evento não tem paralelo nas Santas Escrituras. Nunca aconteceu coisa igual no mundo, senão 3 pequenos exemplos singulares, como o arrebatamento de Enoque, Deus para si o tomou, como o arrebatamento do profeta Elias e de Jesus na sua ascensão ao céu. Estes 3 exemplos são o suficiente para crermos que o Senhor vai arrebatar de uma vez só milhões à face da terra, no mesmo minuto e no mesmo segundo. Este evento, contudo, será uma multidão incontável pelo mundo inteiro e serem arrebatados ao mesmo tempo. O que é que vai acontecer depois do arrebatamento? Esse é o grave problema. Então, quando isto acontecer, nós queremos que a Terra começa 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de paz aparente e 3 anos e meio de grave destruição sobre a Terra, como nunca houve na sua própria história. Pois será a hora do Anticristo que Satanás possuirá com o seu poder para governar o mundo. E o final da história desse reinado do Anticristo e o falso profeta, que se diz já existe no Vaticano na pessoa do Papa Francisco atual, como ouvimos daquele profeta. Quando isto acontecer, o Apocalipse 13 toma lugar e virá uma destruição sem par naqueles dias. E se eles não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus disse: você crê que Jesus falou a verdade? Creio. Jesus é a própria verdade. O que ele falou vai-se cumprir. Tome também atenção que os líderes religiosos e políticos não dão atenção a estes ensinamentos bíblicos e consideram os cristãos inimigos do sistema. Jesus até afirmou que naquele tempo uns aos outros se trairão e uns aos outros se aborrecerão. E nós temos terminado por hoje este assunto aqui.
Esperamos que tenha compreendido o que temos falado, porque o arrebatamento vai dar-se conforme está escrito, no momento, num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados e arrebatados ao céu, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém. E por fim, lembre-se do que falou o chefe do Vaticano. Patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. E agora, antes de finalizar este vídeo, deixaremos algumas perguntas. Será que o Papa de Roma manterá a data de 14 de maio de 2020 para prosseguir com o Pacto Global ou mudará a data por causa do vírus da China? Sairá dessa reunião apenas o líder mundial por causa das mudanças climáticas? Esse novo humanismo não produzirá as bases religiosas para o governo mundial da segunda besta de Apocalipse 3, 11 a 18? Este vírus que está a causar uma enorme apreensão, grandes problemas económicos do mundo, não fará parte da profecia da peste dos últimos dias? Esperemos em Deus e oremos por aqueles que sofrem. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser.